Bom dia a todos e a todas aí, né? Ou boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. A gente está hoje é dia 2 de outubro. Hoje é a segunda aula de introdução às categorias monoidais que o Daniel está apresentando para a gente. A gente vai liberar depois todas essas aulas juntas, né? Então assistam a primeira aula, tem a segunda aqui agora. Quero agradecer todo mundo que está aqui acompanhando e quem vai acompanhar mais tarde também. E mais uma vez deixar meus agradecimentos ao Daniel, que se disponibilizou para ministrar esse curso. E vou te deixar à vontade agora, Daniel. Obrigado, bom dia pessoal. Continuamos então de onde ficamos. Estamos falando de estas propriedades, né? Como falei, bueno, vamos a dar uma, bueno, fazer essas demonstrações bem simples, como para ter uma ideia de como se trabalha em categorias unidades. Este curso está pensando nisso, como dar umas bases de como normalmente a gente procede para fazer muitas coisas, né? As contas mais longas se ficam para que a gente, como é um caso, tu propriedade de TUS, para que a gente pegue uma lei, um estudo para isso, qualquer livro de categorias que tenha categoria unidades, pode encontrar essa demonstração. Então, vamos a olhar essa parte. Então, essa propriedade 1. Então, lembrando que o L é uma transformação natural, certo? Entre o funtor, aqui ele é uma transformação natural entre o funtor tensor 1 e o funtor identidade da categoria C, neste caso, né? Então, esta propriedade também se pode demonstrar facilmente tomando o morfismo. Então, a gente vai pegar seja X, um objeto de a categoria C. Então, a gente tem o L de X, que seria um morfismo de categoria de um tensor X em X, certo? Então, como ele também é um morfismo nesta categoria C, né? A gente também pode aplicar esse funtor, essa transformação para o objeto um tensor 1 e também para o morfismo eletivo. Então, ficaria o seguinte diagrama, né? Então, quando eu aplique, lembremos disso, quando eu aplique este funtor sobre este morfismo, ele vai ficar como ID1, lembrando que a definição deste funtor é quando eu pego um morfismo, ele vai ficar na segunda parte, e a primeira vai ficar a identidade do objeto, que é isso aqui, né? Tensor LX, tá? Então, como ela é uma transformação natural, satisfaz também que o seguinte diagrama satisfaz que um tensor X, viu? A transformação um tensor X vai de um tensor, o objeto é este, né? Até este objeto, que, lembrando, se a gente trocar esse X por um tensor X, ficaria algo assim, né? Este morfismo de um tensor LX a de 1 em 1 e um tensor X em X. Ficaria o seguinte, de um tensor X em X e aqui também o LX.
Entonces, como ela es una transformación natural, está aplicando o morfismo, morfismo não, o funtor, um tensor 1 sobre o Lx e a identidade sobre o Lx, fica este diagrama que conmuta. Então, temos que Lx composto com L, um tensor x, seria igual a Lx, composto com ID1, tensor Lx. Tá? E novamente, como o L é um isomorfismo, né? Lx, isomorfismo. Então a gente tem inversa, ou tem inversa ficaria assim, né? Desse jeito a gente tem a igualdade que estava procurando, certo? Que ele é um tensor x é igual a identidade em um tensor Lx, que essa era dicha propriedade. Então, somente, bueno, utilizando o fato de L, nesse caso de ele ser uma transformação natural, na verdade um isomorfismo natural, porque você tem o feito de fato de, perdão, de ele ser uma transformação e ser isso, certo? Então, que a gente a demonstração do segundo é a mesma coisa, somente que agora utilizando a transformação R, né? Então, essa seria a demonstração. Olha que aqui a propriedade 3 está falando que, na verdade, quando a gente está pegando o objeto 1, certo? Em dichas transformações, os morfismos resultam ser a mesma coisa, tá? A demonstração de esses 20 é o seguinte. Então, aqui vamos utilizar estes diagramas. Vou utilizar este. Esse vai... como ficaria, então, este diagrama, certo? Se a gente trocar o x, y por o objeto 1. Então, a gente tem que ID1, tensor eje de 1, composto com A de 1, 1 é igual a R de 1, tensor 1, certo? Isso por uma parte. Se a gente lembra, a gente tem acá, quando definiu o que é uma categoria monidal, então deve satisfazer essas condições do pentágono e do triângulo. A gente vai precisar do triângulo aqui, certo? Então, além disso, também tem esta comutatividade. Esta comutatividade. O segundo, este diagrama do triângulo que está, se a gente também troca o x, o y por 1, então ficaria ID1, tensor. Olha por que a gente utilizou isso, porque praticamente aqui tem ID1, tensor eje de 1, e aqui também vai ficar com o contrário, que é isso que a gente precisa. Então, L1, certo? De A1, 1, 1, então vai ficar um isomorfismo aqui, e este igual a R de 1, tensor I de 1. Então, se a gente pega o primeiro aqui, certo? A gente que tem I de 1, tensor eje de 1, é composto com A1,
é igual a RG1 tensor 1. Pela propriedade que a gente já demonstrou, esta mesma, então a gente vai utilizar o R. Então, isso vai ficar como que isso é verdade para qualquer objeto X, né? Então, vai ficar como R de 1, tensor, identidade de 1, certo? Mas, pelo diagrama do triângulo, esse sexto, né? Ficaria I de 1, tensor, L de 1, A1, 1. Lembrando que A é um isomorfismo, então, aplicando inversa, a gente simplesmente vai chegar a R de I de 1, 1 vai ser igual a I de 1, tensor L de 1, mais, a gente já provou isto, lembrando, bueno, a gente provou justamente isso, que quando isso acontece, né, então, se I de 1 tensor F é igual a I de 1 tensor Y, então F é igual a Y, então, pela essa propriedade, a gente tem que R de 1 é igual a L de 1, tá? Então, deste jeito, já temos a propriedade 3, tá? Para a propriedade 2, a gente vai olhar em uma demonstração que se forma um diagrama mais grande e começa a mostrar as comutatividades entre elas para poder chegar a algo que está dentro desse diagrama deste jeito. Então, por essa parte temos isso. Alguns exemplos de que são então, a gente já definiu que é uma categoria monoidal, certo? Então, alguns exemplos de que seria então uma categoria monoidal. A gente falou de a categoria set, ela é monoidal, definindo como, tá? Então, este funtor que a gente chama tensor vai ser um produto cartesiano só, que a gente já sabe, conhece, né? É conveniente. O objeto 1 vai ser um conjunto unitário, tá? E esta coleção de morfismos, de isomorfismos, tá? Vai ser definido da seguinte maneira, né? Quando a gente tem estes conjuntos, então, como esse produto cartesiano, ele simplesmente vai de este objeto em este objeto. O LX vai ser, como temos o conjunto unitário, então tem simplesmente um elemento, ele simplesmente vai de este x em x, ou o Rx que vai deste jeito. Com estas características, não é difícil mostrar que tem uma estrutura de categoria monoidal, sim? Observando que claramente eles são isomorfismos, então como já está tudo isso definido, a gente teria que mostrar que o diagrama do pentágono é satisfeito, que o diagrama do triângulo é satisfeito e pronto. Então, isso efetivamente seria uma categoria monoidal, certo? E outro exemplo mais interessante é quando a gente tem um Humaner com unidade. A categoria, essa categoria de bimódulos, né? Então, módulo à direita, módulo à esquerda, né? Então, um funtor é o produto tensorial que a gente define em curso de estruturas como sobre o anel, certo? E é interessante que começa a aparecer as coisas diferentes ao que está, por exemplo, nesse DC. O objeto 1 vai ser o R, tá? Incluso aqui, eu vou fazer uma correção de dia de ontem, que
perguntaram se efetivamente o objeto 1 podia ser um objeto inicial. Na verdade, não. Quando a gente pega, nesta categoria tem home, certo? Tierra en RN. E, então, claro, preciso que sea único, que exista só um, certo? Um só morfismo entre eje e eje. Pero aqui a gente vai ter dois morfismos, a identidade, né, desses dois anéis, e também o morfismo nulo, né, que também vai ser um morfismo de eje bimódulos. Então, fazendo essa correção, aqui temos um exemplo onde não é um objeto inicial, então, em geral, não. Então, pode haver casos onde sim, mas em geral temos este contra-exemplo, né? Outra coisa, vai. E definindo então o que seria esse morfismo que cumpre essa função de associatividade, então pegar simplesmente está justamente o que a gente precisa. Associatividade, né? M tensor N, tensor P, essa mesma coisa. Se o grupo, os primeiros dois, essa mesma coisa aqui, agrupar os dois últimos, né? Mais interessantes quando a gente já tem o LGE, então, porque como o objeto 1 é anel, esse anel, então qualquer elemento do anel, então, claro, como vai ficar? Vai ficar que eu pegue um M de M, né, e um R de R, a definição por o lado da esquerda, lembremos que como é um R bimódulo, então fica que M é um módulo à esquerda e também um módulo à direita. E aqui, pela mesma definição, a gente não tem inconveniente. Está bem definido estes morfismos que estamos olhando, né? Se pode mostrar também que eles, em realidade, são isomorfismos. E cabe lembrar que não somente a gente tem que mostrar que são isomorfismos, que estão bem definidos, sino a importância de mostrar também que eles são R-módulos, né? A direita e a esquerda. Morfismos de R-módulos à direita e à esquerda, né? Por exemplo, porque lembremos que estos morfismos também têm que estar em dicha categoria, da categoria que estamos mencionando aqui, né? Então, por exemplo, se a gente quer dar como uma ideia disto, então, se sempre fazemos tudo com ele, agarramos isto com ele. Então, a gente tendría que mostrar que efectivamente este es un morfismo, ¿no? Un morfismo de RB módulos, né? Então, se temos eje de M, tomamos um S, seja S na anel, que está fazendo ação sobre M, tensor o eje, né? De eje. Então, a gente sabe que pode definir dicha ação sobre o objeto, sobre o primeiro término, sobre o segundo, né? Então, ele ficaria como EGM de SM tensor R, né? Pero pela definição, isso ficaria sendo o SGM R, pero isso simplesmente é S de EGM de M tensor R. Então, satisfaz que essa esquerda, a direita vai ser a mesma coisa, então simples de mostrar isso, né?
E também as comutatividades dos diagramas, né? Do pentágono é mais longa, fazemos simplesmente uma ideia de como seria o diagrama do triângulo, né? Então, a gente se trocar neste caso somente como para seguir a notação que a gente normalmente utiliza para essas categorias, M e N, então podemos trocar X, Y por M e N, né? Ficaria, a gente tendría que mostrar que IDM tensor LGN composto com A de M eje N deve ser igual a eje de M tensor IDN, tá? Então, seja o M eje N elemento de M tensor eje. Pessoal, se a gente tem que fazer isso, né? Tensor N e aplicamos o morfismo, né? Então seria IDM tensor LGN GAM RN neste elemento. Então, quando eu apliquei o primeiro morfismo, que é a associatividade, simplesmente vai a trocar a associatividade e ficar desse jeito, né? E dessa maneira a gente já pode aplicar bem porque olha que o domínio de eles é RNN, né? Então, podemos aplicar isso, ficaria M. Desculpa, eu acá estou escrevendo errado. Estou pegando como se fossem. Aqui são elementos M, tensor eje, tensor N. Também, então M, tensor eje, tensor N. Então, assim. Então, aplicando isso, ficaria essa agora sim, certo? Agora sim. E ficaria então M tensor eje N, tá? Por essa parte ficaria este elemento. Por outra parte, então, ficou bem. Tá, sim. Então, e quando eu peguei este, né? Então, eu tenho o M, tensor R, tensor N. Ele vai ficar como M, R, tensor N. Mas lembremos que o tensor está definido sobre o mesmo anel, que este é o mesmo que RN. Então, as duas coisas acontecem no diagrama do triângulo conmuta. Então, temos que efetivamente bem, a gente tem que mostrar também o pentágono e enfim, tudo isso. Mas essa é uma categoria monoidal. Sim. Creo que não peguei o outro. Aqui simplesmente como observação, depois a gente dá um exemplo disso também. Se temos um anel comutativo, então a gente pode, por exemplo, tirar uma das condições, pode simplesmente ter o eje, o sea, a categoria de módulo à esquerda, sim? E pode dar também, essa categoria tem estrutura de categoria monoidal, certo? Pronto.
fazendo o eje um corpo, né? A gente já teria o que seria a categoria de espaços vectoriais, dimensão finita ou dimensão infinita, né? Então, também é uma categoria monoidal, só que agora a unidade é um corpo, com as mesmas definições anteriores, né? Então, aqui temos exemplos de o que seria uma categoria monoidal, né? Normalmente, fazer contas com as categorias monoidais, demonstrar algumas coisas, ficam muito longas, né? Por el fato de que a gente tendría que estar utilizando muito diagrama do pentágono, certo? Tratando de encontrar tudo isso em meio de todos os morfismos. Então pode ficar muito difícil fazer contas. Sim? Mas quando a gente utiliza o fato de que, bueno, a gente não colocou isso, mas, pero ¿qué es una categoría monidal estricta? Si para cualquier bueno, objetos que temos aqui, esto es a identidade. Em outras palavras, sempre a gente vai ter que que estes isomorfismos, na verdade, são identidades, e o fato de que isso aconteça faz que todas as contas fiquem mais trabalháveis, fiquem mais fáceis, na verdade. E eu não escrevi isso, não peguei isso aqui na apresentação, esqueci. Mas toda a categoria monetária se pode, de alguma maneira, fazer que é estricta, né? Então, você pode fazer coisas para que fique sendo uma categoria estricta. Então, isso faz que tudo seja mais tranquilo em quanto às contas, tá? Agora faço alguns exemplos disso. Então, agora, vamos a ir definiendo, vamos a entrar a esa parte de álgebras y coálgebras. Aqui decidi deixar todas as definições sobre a categoria Beck, pero estas definições a gente depois ter sobre as categorias unidades em geral, sim, qualquer categoria unidade, tá? Então aqui seja cá um corpo, primeiro lembremos do que é uma categoria, do que é uma álgebra, né? Seja cá um corpo, seja uma álgebra, então é uma tripla onde temos a um espaço vetorial M definido de A tensor A em A, U definido do corpo em A, e estes são morfismos de espaços vetoriais. Então, esse tensor que a gente tem simplesmente é o tensor K. Tais diagramas devem comutar, certo? Esses diagramas devem comutar. E quando isso acontece, isso é uma álgebra, certo? Olha que esta definição, se a gente vai a que estamos falando de trocar o eje por K, está dada na categoria Beck. Já somente é olhar se quero dimensão infinita ou dimensão finita, mas está na categoria B. Olha que eu precisaria um objeto, e este objeto pues, é um espaço vectorial, necessitaria morfismos, e estos serían morfismos de espaços vectoriais. Se eu quisera levar esta definição mais general,
Então, sobre uma categoria qualquer, certo? Pues olha que aqui a gente não precisa falar de um corpo somente, pues temos aqui desde seja C uma categoria monoidal, tá? Então, vamos a ter exatamente também uma tripla, A, M e U, mas A é um objeto em dicha categoría. Entonces, claro, olha que en la categoría B, o A es un objeto justamente con la propiedad G, que es un espacio vectorial, y M definido da mismo jeito en A, es un morfismo en dicha categoría. Aquí o que cambia, muda é o seguinte. Lembremos que quando estávamos fazendo tudo isto, a gente falou que eje iba a ser un iba a ser eje, ¿cierto? Y aquí a gente está trocando K por eje. Entonces, en otras palabras, ese K en la verdad ya es u objeto 1. Entonces, aquí trocaríamos este K por 1, ¿cierto? Entonces, este morfismo va de objeto 1 y morfeo en A, ¿tá? Acontece estas mismas conmutatividades, ¿sí? Se a categoria não é estricta, por exemplo, se muda um pouco esse primeiro diagrama, né? Se a categoria não é estricta. Por exemplo, se a categoria não é estricta, ela pode, ela vai do seguinte jeito, ela vai de A, por exemplo, pode dar A tensor A, certo? Então, a gente precisa aqui aplicar o A, certo? Para que fique do jeito A, tensor, certo? E logo, então, claro, aqui a gente aplica normalmente o M, tensor identidade A, ficaria A, tensor A. Aqui ficaria IDA, tensor M, então seria A, tensor A. E por último aqui o M, para chegar a A, e aqui igual. Então, muito similar, somente que estamos tendo este morfismo, associatividade. Então, ficaria algo como M composto de A, tensor M, compuesto con A debe ser igual a M composto con M tensor e de A. Então, este jeito, a gente está mostrando, bueno, está falando de que esto debe acontecer para ter este morfismo, esto que sea uma álgebra en general, en uma categoria monoidal, se ela não é estricta, tá? Se ela é estricta, pela definição, esse morfismo ficaria sendo a identidade, e a gente simplesmente, se é estricta, ficaria da seguinte maneira. Então, lembremos aqui. Esses morfismos seriam a identidade, certo? Então, se é estricta, ficaria do mesmo jeito que a gente define agora. O M tensor ideal. Então, ficaria assim, simplesmente o morfismo A, essa identidade, então já. Outra observação é olhar que também aqui a gente está tendo
Na categoria B, está falando de este morfismo alfa, que é este isomorfismo entre K tensor A, ¿sí? Pero se a gente lembra, esto na verdade seria o L de O, trocando este por um, perdón, L de 1, L de A, en esta direcção. O mesmo acá seria o eje de A. Então, desse jeito, temos a definição também de que é uma álgebra em qualquer categoria monoidal. Só que, como nosso interesse também é chegar a tudo isso das categorias de Jeter Drinfield, é bom ficar com esta noção de que álgebra. É bom. Então, nas categorias acontece isto dessas dualidades, né? Então, assim como temos o conceito de álgebra, temos o conceito de coálgebra. Olha que está mudando. Praticamente, a gente vai trocar as direções de estes diagramas. Esse mesmo diagrama, fazendo entre aspas, esse mesmo diagrama somente com direções contrárias, né? Olha que aqui vai de A tensor A em A, que vai de A, se isto lo trocamos por A, seria A tensor A, então, antes iba assim, agora vai na direção contrária, tudo cambia de direção. Então, o que seria uma coálgebra? Então, seria, bueno, nesse caso, na categoria B, temos que um corpo, uma coálgebra é uma tripla, se um espaço vectorial, dos morfismos vectoriais, lineares. Só que esse delta vai de C em C tensor C, tá? E o E vai de o objeto 1 na categoria, ou seja, K, tá? Deve satisfazer a comutatividade destes diagramas. Então, isso é o que a gente falaria que é uma coálgebra. De igual forma, isto se pode definir em uma categoria em geral, categoria monoidal general, né? Então, simplesmente precisaríamos de objetos em dicha categoria, os morfismos, né? Então, é um objeto em dicha categoria, esses morfismos em dicha categoria. Esto acontece igual, aqui simplesmente se muda, é que vai de C en el objeto 1, ¿sí? E olha, aqui também, se dependendo se é estricta ou não, aparece o morfismo de associatividade. Aqui a gente vai ter o mesmo, olha que vai de esse beta seria o LDC e aqui o RDC, né? Então, essa mesma coisa, sim? Dado que como é isomorfo, então não tem problema da direção, né? Isso seria uma coálgebra em um espaço qualquer. Aqui, normalmente, como falo, deixei a definição de coálgebra na categoria de espaços vectoriais, tá? Quando a gente já define o que são essas coálgebras, acontecem coisas que podem começar a fazer que tudo fique mais difícil, né? Lembrando um pouco de quando definimos o que é um produto tensor, a gente sabe que tem praticamente sumas finitas dos elementos desta forma, né? Então, o que acontece, por exemplo, se eu faço esta composição? Então, olha, se eu faço esta composição, estou pegando um elemento C, né? E começo a aplicar, então, olha que ela vai de onde vai de C em C tensor de C. Então, deve ficar algo
como uma suma finita de C sub I, tensor C sub linha sub linha, né? Si nuevamente, como esto es calineal, entonces como que tengo sumas finitas, entonces eu posso entrar tudo isso cada uma, sim, deste jeito. E novamente eu posso aplicar a esse objeto esto, né? Aqui vai ficar a identidade, mas nessa parte vai criar outra suma, né? Outra suma de estos que aqui se está aparece un doble su índice, ¿no? Como, porque son otras sumas finitas, ¿cierto? Nuevamente, como lembrando que un producto tensor es bilineal o cumple con esta condición de ser balanceado, ¿no? Porque así es que se puede definir todo isso. Entonces, se tem que isto se pode escrever assim, certo? Então, o que aconteceu? De um objeto C simples, estamos llegando a una doble sumatoria con un montón de subíndices y eso puede ser bien difícil de comparar objetos y, bueno, objetos no es en este caso de elementos porque estamos en la categoría Beck. Entonces, esto no facilita las contas. Ahí es donde vamos a llegar a algo que se llama notación de Swiller, que eso sí facilita más todas esas contas. Tá? Então, para n mayor o igual a 1, ¿sí? Se pode definir isto recursivamente. Delta sub n, onde vamos a tener que ser igual a delta tensor I de n menos 1, compuesto con o delta de n menos 1. Tá? Por isso se está definindo recursivamente. Que vai precisar o já anterior. Fazendo que delta de 1 justamente vai ser o delta, tá? E aqui que vai ficar este I de n menos 1 I de C n menos 1 veces, tá? Pues claro, olha que quando n suma aqui queria I de 0, entonces não tenho nenhuma identidade, ficaria simplesmente o delta. Isto também desapareceria, né? Cuando, en particular, cuando tenemos n igual a 2, ¿sí? Pues claro, ficaría que delta, tensor, 2 menos 1, 1, entonces ficaría I de 1, o sea, I de 0, desculpa, ficaría así, ¿eh? Entonces, que es una parte de esta conmutatividad, si está cierto. Ah, no, es otro. Es esta. Esta compuesta con esta, ¿sí? Então, de alguma maneira, temos que delta sub 2 vai de C em C tensor C, certo? Esta proposição nada vamos a demonstrar, pero se a gente tem que isto é uma coálgebra, então para todo n maior ou igual a 2 e P que pertenece entre 0 e 1 até n menos 1, vale esta igualdade, sim? Para que notemos que quando n é igual a 2, a gente tem isto. Sim? Isso é hasta, que é justamente a propriedade de esta propriedade. Tá? Por quê? Fala somente isso como explicando essa parte. Então, se n vale 2, certo? Olha que P vai estar entre 0 e 1. Tá? Porque
ficaria n menos 1, o sea, 2 menos 1, entonces 0, certo? Então, quando o p vale 0, que temos? Temos que delta de 2 vai ser igual a i elevado a 0, que não ficaria nada, ficaria somente delta aqui. Aquí quedaría tensor y entonces n vale 2 menos 1, ficaría i normalita porque esto vale 0, es decir, de c, compuesto con 2 menos 1, que daría delta de 1, que es justamente delta. ¿Tá? Entonces, esta por una parte. Si p es igual a 1, entonces delta de 2 es o qué? Ficaría i de c, tensor, delta, tensor. Bueno, aquí no va a ficar este tensor porque, olha que como este vale 2, p vale 1, entonces 2 menos 1 sería 0, ficaría así, compuesto con delta. E dessa, olha que aqui já temos duas definições para delta 2, então se a gente já quer falar de n igual a 3, então vai ter, aqui nessa parte vai ficar duas opções, esta e esta, certo? Então temos bastantes comutatividades. O P já va variando de 1 até 2. Entonces, esa es simplemente una explicación simple de que está acontecendo, né? E, bom, então, para que a gente não fique fazendo tudo isso, essa parte, de que cada vez que aplique uma coisa, olha, somente aqui apliquei 2, imagina se eu aplico outro mais aqui, tá? Se eu aplicasse outro mais, entonces que va a aparecer, oh, mira, por 2 por dois morfismos delta aqui, estão aparecendo basicamente dois sumatórios, né? Então, olha, se eu aplico outros, aqui vou ter mais sumatórias, vai começar a ficar um montão, bem horrível escrever tudo isso assim, né? Então, a solução disso foi a notação de Swiller, que é que para qualquer C, em dicha coálgebra, eu vou escrever como a somatória de C sub 1 tensor C sub 2, certo? E até melhor se a gente não se preocupa de estar escrevendo estas somatórias, tá? Simplesmente vai deixando como C sub 1, C sub 2, tá? De esse jeito, por exemplo, que quando a gente aplique um delta n, como a gente falou ahorita, esto va a ficar entonces como C1, C2, tensor, hasta C sub n más 1. ¿Sí? ¿Isso que significa? O sea, ¿cómo ficaría entonces esto con esta nueva notación? Entonces, por ejemplo, si yo quiero olhar dichas igualdades, ¿sí? Si yo quiero olhar dichas igualdades, va a ficar lo siguiente. Isso vai ser de muita importância para fazer contas, sobre todo, bueno, general, y cuando lleguemos a esta parte de a categoria de heterotrínfio. Então, por exemplo, aqui como ficaria? IDC tensor delta composto com delta de C, certo? Então, estou fazendo essa parte de casinho, né? Entonces, cuando, siguiendo esa notación de Swiller, ficaría IDC tensor, ¿cierto? Aquí quedaría C sub 1 tensor C sub 2. Y aplicando esto, ficaría C sub 1 tensor C sub 2 1 tensor C sub 2 2. Entonces, por una parte está ficando eso, ¿no? Por la otra, ¿no? Ficaría delta tensor y delta de C
Entonces sería delta tensor id G C1 tensor C2. Agora vai para o primeiro, então ficaria C1 tensor C1 2 tensor C2. E fazendo as três igualdades, porque aqui a gente já falou de outra lista. Então, o que temos? Temos que C1 tensor C2 tensor C3 vai ser igual a C1 tensor C2 tensor C2 2. Y esto también es igual a C11 tensor C1 2 tensor 2. Entonces tenemos estas igualdades. Eu falo para mais, sirve muito para fazer contas. Acá também temos se nos centramos nesta, né? Nestas, a gente pode ver o seguinte. Então, esto composto, esto nos vai dar a inversa. Então, se a gente faz isso, isso vai dar a identidade, que fazendo todas as contas, claro, quando eu peguei aqui lembremos que estamos em espaços vectoriais, né? Por exemplo, acá. Se eu acá aplico C, se supõe que isso deve ser igual a C. Que acá está sendo a identidade, né? Então, o que seria então isso aqui? Seria V composto I de C tensor GC1 tensor C2. Esto es BGC1 tensor C2. Y esto ficaría como C1 e C2. ¿Tá? Pero ya que acá simplemente se está colocando o primero, porque lembremos que E, en este caso, va de C en el corpo, ¿no? Então, isso na verdade é um escalar em esse espaço vectorial. Então, simplesmente eu posso colocar assim. A gente pode omitir também, como falei, a somatória, não tem inconvenientes. E estaríamos falando que C2, C1 é igual a assim, tá? Isso em álgebra, utilizando esta notação, fazendo outro diagrama, você tem que C1 é igual a S1 por C2 é igual também a C, o sea que simplemente temos esta propriedade chamada a propriedade da comunidade. Tá? Temos também a definição de morfismos entre álgebras, sim? E se temos duas álgebras, tá? Um morfismo entre elas é um morfismo de espaços vectoriais, sabe? Lineal, que satisfaz a comutatividade deste diagrama, né? Então, é uma multiplicação de A, multiplicação de B, de A em B é um morfismo, que neste caso de F tensor F, que vai de A tensor A, tensor B, e aqui fazendo isso com a unidade das álgebras, a de A e a unidade de B, tá? Então, assim como a gente tem morfismo de álgebras, tem morfismo de coálgebras, ¿sí? Entonces, noten que es lo mismo, solo que agora están trocando as direções dos diagramas, né? Então, quando isso acontece, temos então morfismo de coálgebras, aqui morfismo de álgebras,
se definem porque a partir disso a gente pode falar do que é uma biálgebra, tá? Então, se a gente tem um K-espaço vetorial, certo? H, que possui duas estruturas. A estrutura de K-álgebra e uma estrutura de K-coálgebra, tá? Tais que este morfismo de, eu não falei, se chama comultiplicação e counidade, são morfismos, se, olha, além, se este, porque o H tem duas estruturas, de álgebra e de coálgebra, pero se, além disso, estes morfismos são morfismos de álgebras, então é dito que em realidade este H é uma caviálgebra, sim? Lembrando que tudo isso se pode generalizar a uma definição em uma categoria qualquer. Aqui estamos somente em categoria B, então você pode generalizar. Agora, aqui vamos a falar do twist, do morfismo twist. Nesse caso, para poder dar uma definição para a multiplicação de duas álgebras, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque nessa definição de aqui, é fácil mostrar que se a gente tem delta e, bueno, a comultiplicação e a counidade, que são morfismos de álgebras, isso é se somente se o M e U são morfismos de coálgebras, tá? Então, claro, uma vez dito isso, estou falando que a counidade é um morfismo de álgebra. Então, se a comunidade é um morfismo de álgebra, deve acontecer isto, né? Então, como ficaria o diagrama, né? Porque o delta, ou comunidade, com multiplicação, desculpa, vai de C, como estamos falando de uma álgebra, escrevamos H. De H e H tensor H, tá? Então, se isso acontece quando eu troque isto por a comultiplicação, a ter este morfismo, que ele deve ir então de H tensor H em H tensor H tensor H, tá? Então, olha que aqui lembramos que o M é uma também é uma álgebra, então tem seu morfismo multiplicação, que leva a isso. E depois acá está o morfismo delta, que vai a tensor. Mas aqui deve ir um morfismo que a gente chamaria a multiplicação de a tensor A. Tá? Então aqui estamos já falando de que, olha, se eu tenho uma álgebra, então o produto tensor entre elas também é uma álgebra. Sim? Então, mas a pergunta agora aqui é, ¿quién es isso? O sea, como se define esse morfismo? Então, para entender melhor, porque como en este caso tenemos H en todas partes, pasamos a siguiente observação. ¿Sí? Siguiente observação. Então, seja, bueno, observação, seja A e B álgebras. Tá? Então, se eu quero definir o M, a multiplicação de A tensor B
tensor A, tensor B, deve ser um morfismo que vá de este objeto, bueno, deste K espaço, este, certo? Então, claro, olha que quando eu pego, por exemplo, um A, tensor A', tensor B, tensor... Não, aqui seria diferente, desculpa. A, tensor B, tensor A', tensor B', certo? Estou pegando um elemento de aqui, né? Eu que preciso? Eu preciso, como eu não sei que é a multiplicação entre ele e 2, eu preciso primeiramente trocar estes dois, certo? Então ficaria A, tensor A', tensor B, tensor B', tá? Deste jeito, claro, eu já tenho que A está em A linha também está em A. Eu posso, lembrando que estas são álgebras, então eu posso aplicar acá a multiplicação e vai chegar a algo deste jeito e algo deste jeito a multiplicação de V, tá? E já tenho esse morfismo que vai de aí em G. Então, o que eu estou aplicando acá? Uma identidade, a identidade em A, tensor, esse morfismo twist, porque aqui fiz esse intercâmbio, essa troca, e aqui a identidade novamente, pero em B. Aqui que utilizei a multiplicação em A, e aqui a multiplicação em B. Então, notem que o M tensor AB, o que ficaria então o M A tensor MB composto com a identidade tensor T tensor identidade. Para fazer isso mais general, lembrando que essa identidade em A e esta identidade em B. Tá? Então, essa se supõe que seria a definição de esta, né? Então, simplesmente eu posso agora trocar tudo isso. Este M tensor aqui para simplesmente mostrar que, bueno, este en realidad es esto, solamente troquemos A y B por H y tenemos que esa definición. Entonces, ¿cómo ficaría entonces este diagrama? Ficaría de siguiente manera. Entonces, ficaría, para no escribir otra vez todo, entonces, esto ficaría algo donde aquí quedaría H, tensor H, tensor H, tensor H. O que aconteceu aqui? Aqui estaria aplicando a identidade tensor T, tensor I. Entonces, estoy trocando estos dos. Y luego estoy aplicando H tensor H. ¿Tá? Eso es lo que estoy haciendo aquí en realidad, ¿cierto? Y eso es o fato de como multiplicação ser um morfismo de álgebras. Agora, en la observación estoy falando que si esto es un morfismo de álgebra, entonces si solamente si M es un morfismo de coálgebra. Então, eu posso fazer a mesma coisa agora, pero para esto que temos aqui. Então, se eu quero olhar que é que significa falar que o M é um morfismo de coálgebra. Então, o M é um morfismo que vai, então, de H, tensor H em H. Então, como ficaria isso? Ficaria H em... perdão. H, tensor H, que aqui seria M,
de H va en H, tá? Aqui vai ser o delta normalito, que vai dar com multiplicação, tá? Pero aqui se supone que eu vou fazer esse delta, algo similar ao que passou anterior, pero para este elemento, né? Que seria um tensor, tensor H, tensor H, certo? E aqui simplesmente M tensor, M tensor. Mas, como observação, resulta, vamos a mover isso um pouquinho para aqui. Resulta que isto que a gente está chamando acá como delta tensor, que é a comultiplicação de H tensor H, de maneira similar ao que a gente estava explicando acá para duas álgebras, também se pode fazer para duas coálgebras. Ele vai fazer algo aqui, que eu vou enviar aqui, né? Que é isso? Isso que temos justamente aqui. Vai ser delta tensor delta, que vai ficar justamente isto. E aqui vai ser identidade tensor twist tensor delta, tá? Com isso que a gente está mostrando, olha que na verdade este diagrama que a gente tem acá é este mesmo diagrama, somente que escrito de outra maneira. Então, por quê? Se eu sigo este caminho, certo? É este mesmo, certo? Eu estou falando que isto é igual a tudo isto. Mas tudo isto, olha que é M tensor, M está aqui, composto com ITI, que está aqui, composto com isso. O sea, em outras palavras, isso que a gente tem acá é o que a gente chamou M de H tensor H. Então, na verdade, isso também comuta, porque é o mesmo diagrama. Então, por isso é que esta observação diz isso, que se esse é uma coálgebra, então M também é um perdão, se M é um morfismo de álgebra, então M é um morfismo de coálgebra, e se M é um morfismo de coálgebra também, a multiplicação é um morfismo de álgebra. Então, isso em geral, certo? Se pode então mostrar facilmente que significa dizer que a multiplicação é um morfismo de álgebras. Basicamente está falando que quando eu aplique estes diagramas, incluso, né, a gente vai chegar por uma parte a isto e por outra vai chegar a isso. Então, falar que é um morfismo de coálgebras, é dizer que isto é igual a isso, né? E também acontece isso para utilizando a comunidade, tá? Uma vez definida toda esta noção de álgebra, ver essas propriedades de morfismos, também podemos falar do que é uma... lembremos que quando a gente fala de um anel, a gente pode depois falar de um módulo, né? Aqui vamos a fazer o mesmo, pero com a noção de álgebra. Eu tenho uma álgebra y voy a definir lo que sería un A módulo, en este caso a izquierda, pero nuevamente estamos en Beck, pero eso se puede también hacer en general para una categoría cualquier, monoidal. Entonces, ¿qué es un A módulo a izquierda? Entonces tenemos ahora un M, un K espacio vectorial, no caso de uma categoria seria um objeto, né? Este lambda seria um morfismo de A tensor M em M, então K espaços vectoriais,
que satisfaz esta comutatividade e esta comutatividade. Então, lembremos que como temos uma álgebra, sempre temos dois morfismos, a multiplicação e a unidade, certo? Então, a gente precisa justamente relacionar esse novo morfismo lambda com a multiplicação. Então, este é um jeito, né? Então, que aplica identidade, aplica este morfismo por esse lado, e que é a mesma coisa que se aplicasse primeiro a multiplicação e depois esta ação, falamos assim. E a mesma coisa com a unidade, certo? Então, está relacionando estes dois morfismos. Temos a definição de morfismo de amódulos, né? Como, porque eu sei que já acho que estou ficando sem tempo, mas olha que isso que a gente está escrevendo acá em um diagrama, sim? Que está falando basicamente que é um morfismo de amódulos à esquerda. Essa mesma noção, se eu estivesse falando de um morfismo de G-módulo, né? Lembrando que, claro, se eu expresso escrevámoslo assim, M, lembremos que vai de A tensor M, se eu expresso da seguinte maneira, né? Como A ação M, né? Olha que eu tenho o seguinte, eu tenho que M, que F é composto de M, é justamente, desculpa, seria F de A ação M, né? Estou falando que isso é igual a essa parte. Então, se eu faço isto assim, eu ficaria como... desculpa, acá faltou... Está mal escrito isso também. É A tensor M e A tensor M. Então, ficaria A tensor F de M, que justamente é a ação de F de M. Então, essa noção que a gente sabe de G-módulos, né? Então, como parte interessante ok, assim como a gente tem, então, uma noção de a módulo, né? A gente pode dar uma definição de, se agora pegarmos uma coálgebra, então vamos dar a definição de que é um comódulo. ¿Sí? Então, é tudo contrário, lembramos, nas direções contrárias. Aquí normalmente lo denotamos por J. Y claro, esta acción va ahora de M, en C tensor M, lembrando que C es una coálgebra. Tenemos que relacionar este nuevo morfismo con a comultiplicación y también con a counidad, ¿cierto? Entonces, interesante es, aunque eso acho eu que vamos a deixar para amanhã, olhar que significa então um morfismo, sim? De comódulo, né? Não sei, estou deixando 5 minutos por se alguém quer fazer alguma pergunta, não sei. Obrigada, Daniel. Nós temos perguntas, comentários. Tiago? Tiago, por favor. Ou levantou a mão sem querer, às vezes. Por hoje, sem perguntas, gente.
Vou agradecer o Daniel aqui. Obrigada, Daniel. Obrigado. Aqui o O Gustavo tem uma Gustavo tem uma pergunta. pergunta. O microfone do Thiago não está funcionando. Quem vai primeiro aqui? Quem está com o microfone funcionando? Senão a gente vai pelo chat mesmo. Qual é essa pergunta de Gustavo? O Gustavo está perguntando quais são alguns exemplos usuais de álgebras e coálgebras para K-espaços vetoriais. Olha que simplesmente é, por exemplo, os mesmos exemplos que a gente tem quando está falando de G-módulos, né? Que a gente define uma álgebra, a gente pode fazer a mesma coisa com... Porque estamos em espaços vectoriais, então, incluso o mesmo eje é um exemplo, por exemplo, de álgebra, né? Então, de coálgebra, por exemplo, podemos pegar o K de G e começar a definir uma comultiplicação de um tensor Y e eu posso fazer estas combinações entre elas, tá? Para álgebras é muito mais simples, para coálgebras sim, os exemplos são mais interessantes, né? Eu posso trazer aproximadamente alguns exemplos por si querem. As matrizes também, verdade? As matrizes também são outro exemplo bom disso. Sim, respondi, Gustavo. Gustavo agradeceu aqui. E o Thiago está perguntando, por gentileza, eu gostaria de perguntar algum exemplo especial de categoria monoidal. As categorias trançadas seriam? Olha, sim, incluso o seguinte é falar das categorias trançadas. Uma coisa interessante toda categoria trançada é uma categoria monoidal, porque, claro, eu preciso... Sí, estoy hablando, por ejemplo, tengo una categoría tranzada, eso implica que esto es una categoría monoidal, mas no toda categoría monoidal es una categoría tranzada. Exemplos especiais de categorias monoidais. Acho que, bueno, especiais diferentes a tudo isso. Incluso, olha que tenho mais aí, depois de falar de categorias tranzadas, hay uma categoria bem que eu posso fazer sobre álgebras, assim como eu tenho a categoria. O sea, observemos que a gente agora está uma nova definição de H-módulo, certo? Eu posso fazer uma categoria agora com esses objetos. Ela também vai ser monoidal. E se eu faço, eu pido que esta comultiplicação seja comutativa, eu posso definir uma trança e daí temos, não sei se para ti, eu seria como um novo exemplo de uma categoria trançada. Amanhã eu penso mostrar algumas coisas disso. Mais alguma pergunta? Thiago aqui agradeceu também. Então, o pessoal está deixando os agradecimentos. Vou dar os parabéns aqui para o Daniel novamente. Obrigada. A gente vai encerrando a gravação aqui e começamos novamente em mais alguns minutos.